Ei, pessoal, nosso tema de hoje é sobre o sono. Nós vamos falar sobre o que é um sono reparador e a importância de um sono reparador na vida de um ser humano. Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 73 milhões de pessoas sofrem de insônia no Brasil. Esse é um dado da Associação Brasileira do Sono. Ter um sono noturno reparador é uma das coisas mais importantes para a saúde e esse elemento figura entre os pilares da medicina do estilo de vida. E ele certamente não figura lá como algo importante à toa. Então, nós não precisamos de grandes pesquisas e grandes especialistas para saber, no nosso corpo mesmo, na nossa vida, como é que a gente acorda no dia seguinte, depois de um sono reparador e depois de um sono ruim. Nós sabemos a diferença que faz dormir bem para a nossa saúde e nossa vitalidade física e mental. Então, o sono reparador, ele é importantíssimo porque ele vai tratar praticamente restaurar praticamente os tecidos do corpo, os sistemas do corpo, ele influencia no desempenho intelectual, na memória, no humor e, finalmente, na nossa saúde mental. Então, segundo uma famosa neurologista, presidente da Associação Brasileira do Sono, a doutora Márcia Assis, ela disse que só quando nós dormimos uma quantidade de horas suficiente é que o sono pode preservar o nosso cérebro e manter as suas funções, algumas das suas funções mais importantes, que são aquelas ligadas à nossa capacidade de aprender, o aprendizado, ou seja, a cognição, a memória, a regulação emocional, nós frente a determinados desafios, e como que a gente enfrenta esses desafios, e, claro, a nossa capacidade de adaptação quando nós estamos diante de estresse. Então, existem inúmeras evidências na literatura sobre a importância de um sono reparador. Acho que o componente mais importante que a gente deveria enfatizar é o papel que ele tem numa rotina diária e o tanto que ele, ao ser integrado na nossa rotina diária, ele vai impactar a função do nosso corpo e da nossa mente. Então, a gente sempre tratou episódios isolados aqui e ali, desde sempre, de insônia. Existem tratamentos específicos para insônia. Agora, o sono reparador, como parte do nosso estilo de vida, é alguma coisa, é um hábito que nós podemos nos treinar, corrigir por acaso se a gente não tem esse sono reparador, mapear onde é o problema, para que a gente possa incorporar isso como um importante aspecto da nossa rotina. Isso vai favorecer demais a nossa capacidade de superar adoecimentos, recuperar de traumas e dores, especialmente superar o estresse e fazer com que a gente se sinta muito bem. Então, existem, como eu disse, muitas evidências que o sono inadequado ele provoca doenças. Então, vamos lá, vamos listar algumas coisas que um sono inadequado e contínuo pode causar para nossas vidas. Primeiro, ele aumenta a nossa capacidade e risco de desenvolver doenças crônicas, tais como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, sem contar nos adoecimentos mentais como a ansiedade e a depressão. Em 2022, a Associação Americana do Coração, aqui no Brasil, com base em pesquisas científicas, ela divulgou 7 parâmetros para preservar e melhorar a qualidade do coração e do cérebro. Existe aquela máxima, tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro e vice-versa. Então, dentre esses 7 parâmetros, está lá o sono. Então, essa foi a primeira vez que uma entidade dessa importância e desse nome inclui o sono como parte de um protocolo importante para o coração e para o cérebro. Vocês veem que não é pouca coisa. Um sono reparador ganha, nesse caso, a mesma dimensão e importância que tem para a saúde do coração e do cérebro do que uma alimentação saudável, atividade física, controle do peso, controle da pressão arterial, controle da ingestão de gorduras e açúcares e, claro, abstenção de substâncias tóxicas como bebidas e cigarros. Então, acho que a gente precisa compreender agora quantas horas de sono para ele ser considerado um sono reparador. Quantas horas a gente deveria dormir? Não existe exatamente uma regra e isso varia com a faixa etária. Um sono de boa qualidade ele deveria ocorrer sem interrupções e durar em média de 7 a 9 horas por noite, dependendo, mais uma vez, da faixa etária.
Apesar das inúmeras advertências sobre o risco de um sono deficiente na nossa saúde, a gente também encontra na literatura um dado assustador. 1/3 dos adultos do mundo dormem menos de 7 horas por noite e com o sono interrompido e, portanto, não tem um sono reparador. Então, eu imagino que vocês devam estar se perguntando, mas, por favor, quantas horas diz aí? Então, a gente deveria dormir. Um bebê precisa dormir, em média, de 11 a 19 horas. Uma criança, quando ela começa a crescer, ela vai dormir 10 horas, de 10, 9 horas. Na fase pré-escolar, ela dorme um pouco menos. Vocês têm esse artigo com essa descrição completa no meu blog. E, finalmente, na medida em que a gente vai envelhecendo, a quantidade e a necessidade de horas de sono nossa vai diminuindo. Então, um adulto maduro e um idoso precisam de muito menos horas do que uma criança ou um bebê. Então, o sono é fundamental na vida, por exemplo, de um bebê, porque é o momento em que o sistema nervoso desse bebê está sendo criado, o desenvolvimento cognitivo, por exemplo, no caso da criança, está sendo formado. Então, existe, no caso do bebê, a necessidade de criar memória, tanto no bebê quanto na criança. Então, o sono é o momento em que o corpo cria memória e elimina toxinas. Então, é muito importante que a gente tenha um sono reparador para que o nosso corpo possa se limpar durante o sono também. É claro que, na medida em que a gente amadurece, essa necessidade de dormir diminui. Por isso que a gente vê pessoas mais velhas dormindo 5, 6 horas e se sentindo muito bem. Eu diria que o mais importante é quando você acorda de manhã, você se perguntar: eu me sinto bem? Eu dormi o suficiente? Eu estou animada? Esse é um bom parâmetro, em vez de seguir uma regra fixa, sabe? Agora, o sono reparador, ele precisa ser conquistado. As pessoas que não dormem bem, elas não vão passar a dormir bem apenas porque elas querem dormir bem. Existe toda uma rotina que deveria ser levada em conta. Então, nós sabemos, por exemplo, que um sono restaurador, ele é muito importante para que a gente possa regular corpo e mente. Um sono reparador, ele ajuda especialmente a regular os nossos níveis hormonais, como o cortisol, por exemplo, que vai ser lá a substância importante para controlar o nosso estresse. Então, é importante que a gente aprenda a cuidar da rotina do sono para que a gente possa ter uma boa noite de sono. Então, o sono não reparador, ele é, de uma maneira geral, a gente tem na literatura que é o seguinte: ele é definido como uma dificuldade de iniciar ou manter o sono com uma determinada frequência. Então, se ele ocorre mais de 3 vezes por semana, um alarme deveria soar. E por um longo período de tempo, por exemplo, 3 meses. Pode ser que você esteja passando por um estresse, um determinado momento, e naquele determinado momento você tenha uma dificuldade de ou dormir ou de manter-se em sono profundo, e que isso ocorra até mais do que 3 meses. Mas a história é que quando você saiu daquela situação, você retoma um sono que te nutre. Então, isso é importante. A avaliação, se você tem um sono reparador ou não é dado apenas por esse critério frio. Ocorre mais de 3 vezes por semana por um período de 3 meses, até um período de 3 meses. Então, por isso que a gente diz que os pilares para a nossa saúde, os tais 6 pilares da medicina do estilo de vida, eles se complementam. Como diz um meu querido colega e amigo, o Dr. Rodrigo Acupian, que é um médico e cientista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, ele estuda muito a medicina do estilo de vida, e eu o ouvia numa palestra, num curso sobre sono que nós demos juntos, ele dizendo que o sono de má qualidade ou de pouca duração, ele aumenta o cortisol, portanto, vai afetar
a nossa carga estressora, ele aumenta a glicose noturna, ele aumenta a necessidade de alimentos com alta densidade calórica, porque, por sua vez, ele provoca uma diminuição, um declínio na leptina diurna, então, são coisas que se compensam, e ele diminui os hormônios de crescimento e testosterona, aumentando também a gordura no sangue, causando uma irritação no endotélio. Então, essa situação é uma situação alarmante, nós não podemos conviver com isso por um período muito longo de tempo. Por isso que quando há uma dificuldade, uma síndrome do sono reparador, nós temos que analisar vários elementos, como é que está a nossa nutrição, como é que está o nosso movimento, atividade física durante o dia, como é que está a minha capacidade de contemplação e de relaxamento, como eu ando controlando meu estresse. Vocês veem, é uma cadeia, como está a minha absorção, a ingestão de substâncias tóxicas, como o álcool e o cigarro. Então, o sono entra dentro desses outros elementos e a gente precisa ter uma visão abrangente para poder ajudar quem tem dificuldade com o sono reparador. De uma maneira bem genérica, a minha recomendação para um sono reparador seria exatamente dar uma olhada geral nesses hábitos. Normalmente, o sono não reparador ele vem principalmente pelo estresse provocado pelas pressões de trabalho. Então, a pessoa trabalha muito além das horas que ela deveria trabalhar, dificuldades em relacionamentos, por hábitos alimentares, sedentarismos, o que leva a uma produção inadequada de serotonina, que é aquele neurotransmissor que regula o sono. Em linhas gerais, eu diria que existem 5 pequenas coisas que você pode fazer para te ajudar no imediato, até que o quadro geral possa ser melhor compreendido. Primeira delas, ter uma rotina de dormir e acordar e levantar da cama no mesmo horário. Segunda, evitar alimentos como cafeína, chocolates e álcool pelo menos 4 horas antes de dormir. Terceiro, manter o quarto agradável, escurecido para dormir, com temperaturas que não vão chegar acima de 26 graus, nem abaixo de 18, porque se fizer isso, essa temperatura do ambiente, sendo ela mais quente ou mais fria, pode alterar a regulação natural da temperatura do corpo, porque quando a gente cai no período de sono profundo, o corpo esfria e ele precisa esfriar. O quarto elemento é fazer uma última refeição com alimentos mais leves e de fácil digestão. E, finalmente, o quinto elemento, que é meditar, ou durante o dia, em algum momento do dia, ou antes de dormir. Então, vocês estão compreendendo que a síndrome do sono não reparador, ela não é apenas corrigida focando em um ou outro aspecto. Existem, como eu disse, outros hábitos que vão facilitar e acelerar a melhora do sono. Esses outros elementos serão, então, abordados aqui comigo nos nossos próximos encontros. Obrigada, gente!